Quando falamos em polêmicas com influenciadores, nós pensamos em exposts, em vídeos em canais de opinião e posts no Twitter. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre polêmicas com youtubers, e polêmicas com youtubers é o que mais tem hoje em dia. Só que antes eu vou esclarecer algo. Esse vídeo é sobre polêmicas se pode ou não ter sido causada pelos youtubers. Ou seja, se for algo que o youtuber fez eu vou falar, se for algo que aconteceu pelo azar do youtuber eu vou falar. Já que a ideia em si não é falar só de youtuber que fez merda, mas também é de falar gente que foi vítima de ataque e acusações. Começando com o nosso primeiro da lista, youtuber/streamer, no caso Renan Play, ou Caveira Games, como ficou conhecido. Ele é um youtuber e streamer conhecido pelo seu humor extremamente ácido. Olha, assina aqui, ó. Passa esse cozinho pro meu irmão. Qual é? E pelas suas lives, que foi o que deixaram ele mais famoso na plataforma. Apesar do seu humor extremamente pesado, o mais curioso é que um dos seus motivos de suas polêmicas e seu cancelamento não foi por causa do seu humor, mas sim por causa de uma speedrun de Yu-Gi-Oh! Que eu vou explicar a história desde o começo. Caiu hoje e só sobrou R$2. Bem, acontece que um dia Renan resolveu fazer uma speedrun. E speedruns são basicamente você terminar o jogo com o menos tempo possível. E no caso, ele fez uma speedrun do jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E essa speedrun teria sido postada no site speedrun.com, no qual a comunidade do site alegou que Renan havia trapaceado, banindo Renan do site. Só que a parte mais louca disso tudo é que Renan não havia postado a sua speedrun, e sim um inscrito, sem ele saber. Mas a polêmica não termina por aí, já que Renan colocou outra speedrun, no caso a mesma de Yu-Gi-Oh! No site, onde foi negado. Junto a isso, ele se envolveu em uma briga com um dos moderadores do site e com a comunidade gringa de speedrun, onde a comunidade gringa de speedrun resolveu fazer uma campanha de cancelamento e difamação contra Renan. Eles fizeram até um dossiê falso acusando o Renan de ser um assediador e espalhar vídeos íntimos da ex-namorada. Até mesmo youtubers gringos fizeram vídeos sobre o dossiê falso de Renan, fazendo que ele fosse alvo de cancelamento. Bem, porém a polêmica do Renan não acaba aqui. Após seu cancelamento no YouTube gringo, o seu cancelamento veio até o YouTube brasileiro, com o canal central sendo responsável por isso, atacando e difamando o Renan, até mesmo acusando ele de ter café preto. E obviamente essa acusação era falsa e Renan nunca foi preso por isso. Mas hoje em dia Renan e Central resolveram essa treta e basicamente Renan largou essa treta de lado. Até mesmo tem um vídeo do Renan argumentando e respondendo a Central sobre o ocorrido. Não é desculpa sincera. A água bateu na bunda e agora tá tentando contornar. Mas não é pra vocês ir lá, disseminar o ódio. Faz igual eu, não liga, mano. Foda-se. Vai viver a vida, vai dar o cu. Sei lá, vai fazer o que você gosta, entendeu? Bem, essa polêmica ou treta com o Renan é meio curta, mas em resumo, Renan fez um comentário /piada com a Monique do Database, que é um canal de Resident Evil, onde Monique em uma noite entra em uma live do Renan e comenta: "Oi", e Renan acaba fazendo um comentário ou piada, e isso causou um problema na época. Oiê, mano. A mina que vem falar oiê, ela não quer amizade. Ela quer que a cara dela esteja aqui e o seu colega esteja aqui e você faça isso aqui, ó. Pra ela tomar um tapa assim. Tapa de piroca. Esse oiê quer dizer isso, entendeu? Isso é uma das coisas que, se você conversa com a mulher, ou conversou com a mulher que fez oiê, e você não deu um tapa de piroca, perdeu a oportunidade. E após essa toda confusão, Renan acabou pedindo desculpa pelo tal comentário. E bem, hoje em dia os dois estão bem e estão basicamente resolvidos. Quando eu fiz essa piada pra Monique, nenhum canal desse cancelador mostrou. Mas eu pedi desculpa. Entendeu? Eu fiz um vídeo no meu canal no dia seguinte, pedindo perdão. Só que na época ela tava com esse problema, ela acabou não... Ela mesmo depois, a gente conversou, ela falando que tava com problema, não quis ver os caralho e tal. Outra coisa também é que Renan também causou polêmica, já que em si ele é bem polêmico, já que a boa parte da comunidade do Twitter e outros criadores não gostam muito dele, devido ao seu tipo de humor e comentários. Porém, ainda assim, pra mim o caso do Renan é meio curioso, pois ele foi vítima de realmente um ataque de difamação bem pessoal, até porque ele se envolveu polêmica com uma comunidade inteira. Então assim, o caso do Renan é curioso e ele abre a nossa lista desse vídeo.
Agora, um segundo colocado da lista é Cory, ou Cory das Antigas para os íntimos. Ele é um youtuber que faz conteúdo focado em jogo de terror, no caso, jogos de mascote horror, como FNAF ou Pop Playtime. Bem, todo mundo sabe quem é o Cory, ele é um dos criadores mais queridos e amados da plataforma. Bem, até mesmo criadores gente boas não escapam de polêmicas. Mas no caso do Cory, eu diria que foi pelo azar, porque a maioria das polêmicas envolvendo ele foram causadas por injustiças ou por acaso mesmo. E eu resolvi fazer um resumo de cada polêmica que aconteceu com o Cory. Algum tempo atrás, Cory junto a outros criadores de conteúdo formaram um grupo chamado Os Vigilantes, que era um grupo composto por Cory, Renan Souzoni, Guinness e um quarto membro que eu irei chamar de Major, até porque eu não quero dar atenção para esse tipo de gente. Acontece que eles faziam conteúdo relacionado a FNAF, e todo mundo sabe que FNAF é uma franquia que atrai muitas crianças e pré-adolescentes. Mas o que acontece é que esse tal de Major estava tendo coisas íntimas com os fãs, no caso fãs menores de idade, que eu não vou entrar em detalhes, mas já dá para imaginar do que é. E também porque as vítimas na época eram menores de idade. Bem, obviamente esse tipo de coisa uma hora viria à tona e obviamente o Cory ficou arrasado com a situação, mas não só o Cory, mas também os vigilantes no geral ficaram arrasados e até fizeram um vídeo sobre o ocorrido, caso tenha interesse você pode pesquisar. Mas a questão é que essa polêmica não foi causada pelo Cory, mas pelo fato de ele ter uma relação de proximidade com o Major. E bem, isso afetou ele, como eu disse no início do vídeo, as polêmicas aqui ser causadas ou não pelo youtuber. Mas a questão aqui é que essa polêmica não foi causada pelo Cory, mas pelo fato de ter uma relação de proximidade com o Major, e isso afetou ele. E como eu disse no início do vídeo, as polêmicas aqui podem ser ou não causadas pelo YouTube, mas essa polêmica foi que o Cory se envolveu por puramente azar. E na verdade a maioria das polêmicas com o Cory foram por azar, e essa polêmica com o Major foi uma delas. Bem, essas duas polêmicas são curtas, mas achei interessantes de colocar aqui, já que são as polêmicas com a Blaze. E para quem não sabe, a Blaze é um site de apostas online, onde a Blaze tomou um exposed por conta de golpes envolvendo saques de dinheiro. Muitos youtubers faziam divulgação na época, e o Cory era um desses youtubers. E após o exposed da Blaze, o Cory fez um vídeo se pronunciando e pedindo desculpa e explicando tudo, como muitos youtubers fizeram. Já outro caso foi com o RK Play, onde o RK Play fez um vídeo atacando o Cory, e Cory fez um vídeo falando sobre o ocorrido, indignado com a situação, até porque quem não ficaria tendo alguém atacando você de graça. Depois do vídeo a gente já sabe o resto. O RK Play tomou um explode e foi cancelado. Inclusive eu poderia ter colocado o RK na lista, mas eu vou deixar ele para a próxima. Agora, essa polêmica talvez a mais injusta que aconteceu com o Cory, que no caso é a polêmica em questão é com o documentário publicado pelo serviço HBO Max, que para quem não sabe é um serviço de streaming, e esse serviço de streaming ele postou um documentário, no caso é A Tragédia das Meninas de Realengo, que é um comentário em questão que aborda um tema sensível, que no caso é de Realengo, onde foi envolvendo uma escola pública, cometida pelo Wellington Menezes de Oliveira, onde 7 de abril de 2011, por volta das 8h30 da manhã, o Wellington invadiu uma escola e começou a atirar contra os alunos, matando 12 alunos e deixando outros 2 alunos feridos, sendo considerado um dos maiores tragédias envolvendo escola no Brasil. Enfim, eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo mais documentado falando sobre o ocorrido. Só que acontece que esse documentário tinha um trecho que acusava Cory de ser um aliciador de menores. Não só o Cory, mas acusando outros criadores de conteúdo também do mesmo crime. E obviamente o Cory ficou desesperado com a situação, até porque ser acusado de um crime grave como aliciamento de menores é algo preocupante. E vale lembrar que a gente mora num país violento, onde as pessoas geralmente cometem atos de justiça com as próprias mãos. E isso poderia acontecer com o Cory. Porém, você deve estar se perguntando sobre o texto em questão. O texto em questão é ele. Cory, né? O maior canal brasileiro de conteúdo infantil que não é infantil. 7 anos de Five Nights at Freddy's, mais de 10 jogos, coisas escondidas em outros sites, coisas escondidas dentro das imagens, coisas escondidas de... E é um jogo que parece ser bobo, mas ele vem de um massacre também numa lanchonete americana. E fizeram um joguinho que não é infantil, nunca foi infantil. A criança vai pra lá e os aliciadores aí é prato cheio, é a Disneylândia do aliciador. Onde a pessoa que está apresentando, o qual eu irei chamar de Pinóquio, não pelo fato do nariz crescer quando mente, mas pelo fato da cara de pau de mentir e passar desinformação. Onde no trecho em questão, Pinóquio acusa Cory e SpeedX, eu espero ter falado certo, de aliciar menores, até deturpando o comentário de SpeedX. Isso aqui é a prática de aliciador. Rapaziada, desculpa pelo áudio estourado, tá aqui no canal, tá aqui o que eu faço, você entra aqui comigo, eu te dou dinheiro. Te dou dinheiro... Bem, e para pior ainda mais, o Pinóquio no trecho espalha muita desinformação, e pior ainda mais, pois o mesmo alegou não ser responsável pelo risco da vida do Cory. Sim, exatamente, ele fez um vídeo onde basicamente ele não pediu desculpa, mas simplesmente falava que não era responsabilidade dele e nem documentário sobre o que acontecia com o Cory. Não fique triste pelo Cory tá assim não, ele tem recurso para buscar um bom psiquiatra, para deixar de tomar remédio, não fique preocupado,
se ele vai atentar até contra a própria vida dele. Isso não é nossa responsabilidade. Não é nossa responsabilidade. Bem, todo mundo viu a polêmica na época com a HBO Max e ficou até bem indignado, até pedindo mesmo que o documentário fosse retirado do ar. Inclusive não foi, o documentário ainda está no site, espalhando muita desinformação. Enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é uma treta que ainda está ocorrendo. A gente não sabe o desfecho da situação. Bem, essa vai ser a última polêmica com o Corey e talvez a mais atual. No caso, a polêmica em questão é com o Stalker, onde o Corey foi vítima de um Stalker por 8 anos. Pra quem não sabe, Stalking é uma forma de perseguição com o intuito de perseguir, invadir a privacidade e causar medo. Ele geralmente acontece com pessoas mais famosas ou mulheres, mas no caso do Corey isso aconteceu com um fã, onde esse fã começou a mandar mensagens para ele. E Corey, como uma pessoa boa, resolveu responder esse fã de volta. Só que esse fã começou a desenvolver sentimentos pelo Corey, sentimentos esses que não eram recíprocos, o que deixou esse fã meio chateado e raivoso. Porém, isso piorou mais, pois esse mesmo fã começou a ameaçar Corey. Não só ele, mas a família, até a esposa do Corey e os amigos. Segundo o próprio Corey, no seu último vídeo, ele fala sobre o caso do Stalker. Ele basicamente fala que buscou medidas profissionais ou processos. Até uma ordem de restrição foi feita sobre o Stalker. E provavelmente o caso ainda tá rolando em segredo e a gente vai demorar um bom tempo para saber algo mais. Só quando o Corey resolveu trouxer mais informações em um outro vídeo. Bem, minhas conclusões após as minhas pesquisas, eu posso dizer que o Corey é o criador de conteúdo mais azarado do YouTube. Por todas as polêmicas e treta em geral, foram simplesmente por conta de fatores externos, como o Major, mas que o Corey não tivesse ideia do que tivesse acontecido, isso causou estrago nele. Ou até a polêmica com a HBO Max, que ele foi gratuitamente atacado, ou seja, o cara tava basicamente de boas fazendo seu conteúdo e do nada, simplesmente um cara aleatório decidiu atacar ele no comentário. E bem, enfim, eu não vou comentar mais sobre o caso do Corey, mas enfim, eu desejo tudo de bom pro Corey e tomara que ele consiga se resolver disso, porque realmente é meio tenso você ser atacado assim do nada. Bem, o nosso penúltimo youtuber, que não é bem youtuber, mas eu decidi colocar ele na lista. Ele é mais streamer, mas enfim. Ele é provavelmente um dos mais polêmicos, que no caso é o WaveGL, que ficou conhecido por fazer conteúdo de CSGO. Mas não só pelo CS, mas também por suas redes, ou ataque de raivas. Principalmente suas lives. Mas o que fez destacar foi seus clipes no YouTube, onde esses mesmos clipes ele xinga e irrita com seus alunos. Mano, vocês são retardados. Tu não sabe onde tem um cantinho no NIP? Tu não sabe onde tem um cantinho no NIP pra tu se esconder dentro da parede? Ô Peru! Vai pro canto do NIP, cara! E isso obviamente chamou a atenção de criadores de conteúdo, principalmente opinião, como o Digo, que fez um vídeo chamado Putz, WaveGL, que é basicamente um vídeo onde o Digo fala que as atitudes do Wave não são legais, assim como todo o canal de opinião que falou do Wave. Mas outro fato também, fizeram até um iceberg do Wave, que eu acho que é bem engraçado na verdade de se dizer, inclusive é um iceberg muito bom. Bem, além dos clipes do Wave xingando, também existem clipes do Wave sendo xingado, até mesmo expulso das partidas. Mas nesse vídeo eu vou dar destaque a duas polêmicas que achei interessante, até porque o próprio Wave em si já é bem polêmico. Bem, a primeira treta com o Wave que me veio à mente foi a treta envolvendo outros criadores de conteúdo, onde uma partida jogando junto com FKS, Goiano, FLPNZ e BRN, eles começam a fazer brincadeiras. Coisas que seu amigo faria em uma partida online, que são fazer piadas e agindo igual um idiota. Só que a questão é que o Wave não gostou nem um pouco dessas brincadeiras. A gente sabe que o Wave leva um CS muito a sério e óbvio que ele ficou puto. E conforme o tempo foi passando, a paciência do Wave foi diminuindo e sua raiva aumentando. E ele obviamente começou a xingar todo mundo e no final gerou uma discussão. Inclusive tem um texto inteiro da briga com o Wave com outros criadores. Seguindo minha call, eu dropo um scout pra ele dropar drop mid e ele fica away. E você seguir a call? Pensa nos próximos jogos pra não estragar o bagulho da liga. Só, mano, cara, vocês são uma turminha de amigos, vocês vão se unir contra mim. Isso aí eu já tô esperando por isso sempre, entendeu? Exatamente isso, cara. Tanto que os dois caras que eu joguei os outros jogos. Só vou fazer assim aqui, ó. Eu vou ser maduro da minha parte. Brinquei muito, brinquei tudo. Só que você começou a gritar e xingar a gente e ofender. Tu brincou de uma forma que não pode brincar com ninguém, parça. Não, calma. E antes de eu ter... Não vou deixar de falar que tá mentindo. Não vou deixar de falar que tá mentindo. Antes de eu xingar alguém, eu escrevi no jogo. Estou gravando, para com isso aí. Ainda falei assim, irmão, para com isso aí, irmão, não vai dar bom pra você. Ainda falei assim pra você. E tu continuou mais ainda. Foi exatamente o que tu fez, irmão.
Foi exatamente o que tu Que eu fez. escrevi no TS aqui é xingamento? Eu errei aí com o quezinho aí. É xingamento isso aí? Sim. Então, ele xingou eu e o FKS desse jeito, depois foi, me matou e me deu TK. Eu não quero discussão, não, Wave, é meu jeito. E a questão é que Tu tá invertendo as ordens dos fatos pra tu ficar com razão, irmão. Comigo não vai rolar porque eu tenho prova. Eu tenho prova, irmão, do que eu tô falando. Eu não quero ter razão. Claro que você quer ter razão. Você tá se posicionando como um anjinho que não fez nada de errado, cara. É meu jeito de brincar, é porque você nunca jogou comigo. Mas o teu jeito de brincar, tu pode brincar dessa forma que tu fez. E você não quer, velho? Tá vendo, mano? É isso aí, ó. Que você pode pesquisar o clipe se estiver curioso. Bem, agora eu vou dar minha opinião sobre esse clipe do Wave. Assim, vai ser um pouco contraditório, mas assim, eu não acho que ele estava errado em ficar puto com as brincadeiras, até porque não é obrigado a gostar. Mas assim, ele poderia facilmente ter mutado, até mesmo se quer ignorado as brincadeiras. Porém, pra mim, o que fode ainda mais em relação ao Wave é que ele simplesmente deixou a raiva levar e começou a xingar todo mundo, sendo que ele poderia ter ficado quieto, até mesmo falar de maneira mais calma e sem perder a razão, é claro. Bem, eu sei que não é uma polêmica grande, até porque o Wave em si só é bem polêmico, mas enfim, achei interessante colocar aqui no vídeo, até porque tem um monte de outras polêmicas no momento do Wave. Bem, a outra polêmica com o Wave, talvez a mais recente, foi um clipe onde ele estava streamando CS, como sempre. Porém, nessa partida que ele estava streamando, ele decidiu não transmitir essa partida. Porém, a pessoa que estava na partida junto com o Wave decidiu gravar essa partida. E nessa partida o Wave começa a xingar esse despeitoso com a galera. Até mesmo começa a rolar ameaça física. É fácil, irmão. É fácil. Quem tava querendo Quero ver na minha frente, porra! Quero ver na minha frente! Eu coloquei essa polêmica aqui porque eu achei interessante e também porque, como eu disse, o Wave é polêmico por si só e esse clipe ele é bem estranho de assistir, como eu devo dizer, bem constrangedor de ver. Bem, essa aqui é uma menção honrosa, mas também é outra polêmica com o Wave, que essa polêmica aconteceu com o Fallen, que é um jogador profissional de CS, onde Fallen gankou o Wave em uma live e fez um comentário a respeito do Wave. Peço desculpa se foi o que aconteceu, eu achei que você estava fazendo alguma polêmica e comentei: Wave, você está sendo polêmico. E o Wave obviamente não gostou do comentário que o Fallen fez, e Fallen, vendo sua situação, pediu desculpa pelo Wave pelo ocorrido, prometendo nunca mais gankar o Wave em uma live. Vamos fazer o seguinte, não entro mais na sua live, não tento te dar mais nenhuma moral. Você me esquece, eu te esqueço, e assim fica tudo certo, desculpa pelo ocorrido, não vai me acontecer de novo. Fechou? Foi mal. Olá e bem-vindos ao meu primeiro vídeo de Minecraft. Eu vou estar fazendo aqui vários vídeos de como se fosse um tutorial desse jogo, que é o Minecraft. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Bem, agora indo para o nosso último influencer youtuber polêmico, sendo o Monark, que ficou conhecido por fazer conteúdo de Minecraft nos primórdios do YouTube e também por causa do seu podcast. No caso é o Flow Podcast, que era conhecido e apresentado por ele e por seu amigo e sócio Igor 3K. Bem, nesse podcast era comum entrevistas com figuras, principalmente figuras da internet, mas também atores e figuras políticas. E foi uma dessas entrevistas onde tudo deu errado. Bem, a primeira polêmica com o Monark, talvez a única e talvez a maior envolvendo ele. Como eu disse antes, o Flow é conhecido por fazer entrevistas e discutir temas. Junto a isso, também faz entrevistas com figuras políticas. E todo mundo sabe que política é algo bem polêmico. No caso, uma roda de discussão ao vivo, junto a dois candidatos à política, Monark defende abertamente a criação e a legalização de um partido no Brasil. Eu acho que o lista tinha que ter um partido na lista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. lei. Na verdade, para quem não sabe, qualquer apologia a nazismo no Brasil é considerado crime. Essa fala do Monark obviamente causou uma repercussão e o Monark foi cancelado por todos. Só que a situação do Monark pior ainda mais, pois além de seu cancelamento, uma série de desgraça aconteceria com o Monark, como ele sendo desligado do Flow, no qual ele havia criado, obrigando ele a vender a sua parte para o seu amigo pelo seu antigo sócio, Igor 3K, obrigando a Monark a fazer outro podcast na plataforma Rumble, que durou muito pouco, pois o ministro da STF mandou bloquear o acesso no Brasil. Para piorar ainda mais a situação do Monark, ele teve seu canal e todas suas redes sociais deletadas. E com medo de ser perseguido pelo STF, o Monark acaba se mudando para os Estados Unidos, onde continuaria a fazer podcast em seu site, chamado Bunker 555. A atual paródia do Monark, ele se encontra nos Estados Unidos e fazendo seu podcast. Bem, esse foi o vídeo sobre figuras polêmicas, ou melhor,
youtubers polêmicos. Bem, como eu disse, esse vídeo aqui não é só sobre youtubers que fizeram alguma coisa de errado ou alguma merda, mas também de youtubers que foram vítimas de injustiça, como o caso do Renan e o caso do Corey. Enfim, eu gostei muito de ter feito esse vídeo, eu acho que é isso. Caso vocês queiram, eu posso fazer uma segunda parte sobre esse tema, até porque tem muito youtuber polêmico, tem tipo assim, polêmicas muito boas envolvendo youtubers. Inclusive, uma delas voltou à tona. Eu não vou dizer qual polêmica que é, mas vocês devem saber bem do que é. Enfim, esse foi o vídeo e até mais.